Olá pessoal, hoje eu estou aqui com dois designers extraordinários, Júlio e Douglas, para uma conversa muito especial sobre como a inteligência artificial está transformando o mundo do design. Júlio e Douglas, muito obrigado por estarem aqui. Fala, Gui, obrigado, viu? É um prazer enorme estar aqui, cara. E aí, Gui, obrigado, valeu pelo convite. A gente está bem animado para compartilhar as nossas experiências. Maravilha, maravilha. E para começar, pessoal, eu queria saber de vocês, como que vocês veem o papel da inteligência artificial no processo criativo? Ela está mais como uma ferramenta ou já está redefinindo fundamentalmente o trabalho do designer? Olha, Gui, eu vejo a IA como uma evolução natural das nossas ferramentas de trabalho, sabe? Assim como o Photoshop revolucionou o design lá nos anos 90, a IA está trazendo uma nova revolução. É importante a gente entender, cara, que ela não substitui o pensamento estratégico e a sensibilidade do profissional. Ela amplifica nossas capacidades e nos permite focar no que realmente importa, resolver problemas de design de forma criativa. Eu concordo com o Júlio, complemento que a IA está redefinindo principalmente a nossa relação com o tempo. Os processos que levavam dias agora podem ser feitos em horas, minutos, horas, o que permite com que a gente explore mais possibilidades e refine melhor as nossas ideias. Refina, desculpa. Interessante essa perspectiva de vocês. E quais foram as maiores mudanças que vocês observaram no dia a dia do design, desde a popularização de ferramentas como o Midjourney, o DALL-E? A maior mudança que eu observei foi na fase, durante a fase de exploração visual. Antes a gente fazia colagem manual. O nosso trabalho, na verdade, é uma colagem, né? A gente vai unir imagem, elementos, textos, e as nossas referências estão em todos os lugares. E hoje, com a AI, a gente pode gerar dezenas de direções visuais em minutos, o que vai acelerar muito o nosso trabalho, principalmente essa fase inicial do projeto. Mas é super importante filtrar todo esse material gerado com um olhar muito crítico e profissional. Interessante. E Julião, vocês têm observado mudanças semelhantes, cara? Olha, Gui, eu vou até além, viu, cara? A gente nota uma mudança significativa nas expectativas dos clientes, tá? Com as ferramentas se tornando mais populares, os clientes chegam com referências geradas por IA por eles mesmos, geralmente com ideias até mais ousadas. Isso obriga a gente a estar sempre atualizados, saber equilibrar essas expectativas como o que é realmente viável e efetivo para cada projeto. Senão os caras vêm com tudo e é difícil segurar. Falando em projeto, cara, qual foi o projeto mais interessante que vocês integraram IA e quais foram os principais aprendizados, cara? Cara, recentemente eu trabalhei com uma campanha para uma marca de moda sustentável. A gente usou IA não só para gerar as imagens conceituais, mas também para criar variações de padrões e estampas. O maior aprendizado ali foi sobre a importância do prompt do design. A forma como você conversa com a IA faz toda a diferença no resultado final. No meu caso, foi um projeto de identidade visual para uma startup de tecnologia e a gente usou IA para gerar diferentes iterações do logo e elementos visuais da marca. O mais interessante foi perceber como a IA pode ajudar a gente a quebrar os padrões mentais e trazer soluções que talvez a gente não tivesse pensado naturalmente. E como que vocês equilibram a eficiência das ferramentas de IA com a necessidade de manter a originalidade e a mão humana nos projetos? Essa questão é super importante. Eu, particularmente, uso a IA principalmente como ponto de partida, nunca como o produto final, como a entrega final. O diferencial está em como você interpreta, adapta e humaniza o output, a saída da IA. É importante manter os elementos que tragam personalidade e conexão emocional com o público-alvo. Basicamente, o toque humano ali. Ah, perfeito, é. E Bigão, quantas ferramentas, cara, quais são as que vocês consideram indispensáveis hoje no fluxo de trabalho de um design? Cara, além do Midjourney e do DALL-E, que já foram mencionados aí, eu tenho usado muito o ChatGPT para brainstormar e fazer geração de copy quando for o caso, tá? A Adobe Firefly, que é uma inteligência artificial e proprietária da Adobe, ela tem sido excelente para manipulação de imagens e criação de assets, cara, que é uma coisa que a gente faz dentro das ferramentas da Adobe, utilizando as ferramentas da Adobe, mas com essa inteligência artificial rodando ali internamente, cara, acelerou muito a execução das tarefas que antes demandariam ali horas. Ah, Recentemente comecei a usar. aliás, ô, Bigão, aliás, tem um vídeo seu no nosso canal aqui que explica exatamente como que usa, né, a ferramenta de remoção de objetos de pessoas no Photoshop usando o Adobe Firefly, certo? Sim, ali é um exemplo muito, muito simples
e prático de como essa inteligência artificial acelerou esse processo de manipulação de imagens ali, e retirada de objetos, edição, esse tipo de coisa. Recentemente eu comecei a usar o Runway também para edição de vídeo, cara, mas mais como brincadeira, porque não está muito no escopo do meu trabalho no dia a dia a edição de vídeo. Mas como brincadeira tem sido bem divertido. Legal. E você, Douglas? No meu caso, eu uso bastante o Leonardo AI para geração de texturas e padrões. O Figma também tem alguns plugins que, estão revolucionando o workflow de UX e UI. Inclusive, hoje mesmo eu conheci um plugin que importa os sites prontos para o Figma, e aí a gente pode fazer as alterações, as mudanças lá dentro. Não posso deixar de mencionar, talvez, o Adobe Sensei, tem facilitado muito o trabalho na edição de imagens. Lá na empresa a gente utiliza bastante o Pickwish, que é uma ferramenta paga, voltada para uma série de melhorias de imagens, montagens, recortes, a gente usa bastante. E recentemente eu usei o Cloud integrado ao script, a linguagem script, dentro do Adobe InDesign para poder gerar uma exportação de arquivos em massa, arquivos PDFs em massa. Foi essencial para a gente otimizar tempo. Perfeito. Inclusive tem um vídeo aqui no nosso canal também que o Douglas gravou explicando como fazer essa exportação em massa de PDFs usando Adobe InDesign e o Claude. Vou deixar o card aqui também neste vídeo. Agora, como que vocês lidam com os clientes que têm receio, até resistência de usar a inteligência artificial nesse processo criativo? O Gui, como toda relação humana, acho que transparência e educação são fundamentais, são a chave. Ser honesto com o cliente, tá? Eu sempre explico que a inteligência artificial, ela é mais uma ferramenta no nosso arsenal criativo, assim como são o próprio Photoshop, Illustrator e as outras ferramentas que a gente usa na execução. Eu mostro exemplos práticos, né, de como ela pode beneficiar o projeto sem comprometer a qualidade e originalidade dessa entrega. Delicado, mas é perfeito, né? E E na experiência de vocês, assim, quais são os tipos de projetos onde a inteligência artificial mais agrega valor e quais são aqueles onde ela pode ser um obstáculo? Eu acho que a IA ela é fantástica, projetos que necessitam de muita exploração visual e interação rápida, tipo branding e campanhas publicitárias. Eu acho que ela também é muito boa para projetos que precisam de personalização em larga escala. Para projetos que exigem uma abordagem específica, tradicional, como design de embalagens, que é uma coisa mais complexa, eu acho que ela pode ser muito mais complicador que solucionador. eu acrescentaria que ela é particularmente útil, cara, em projetos de digital e social media. A gente precisa gerar muito conteúdo em pouco tempo, cara. E, por outro lado, em projetos que exigem uma conexão mais pessoal, mais artesanal, tanto com o produto quanto com o cliente, acho que é melhor a gente usar a AI apenas como um suporte, né? Não como uma ferramenta principal. Interessante. E como que vocês veem a questão dos direitos autorais e propriedade intelectual no contexto de design gerado por inteligência artificial? Essa é uma área que está nebulosa, ainda está bem cinzenta e exige da gente bastante atenção. Eu sempre deixo claro nos contratos como a IA vai ser utilizada e garanto que as ferramentas que eu uso têm licenças comerciais adequadas para o que a gente está fazendo, né? Também manter um registro detalhado dos prompts e das interações para transparência com o cliente. E qual conselho vocês dariam para designers iniciantes sobre como integrar a inteligência artificial em seu processo criativo sem perder a identidade? Eu acho que não dá para ir com muita sede ao pote, né? O meu conselho é começar com os fundamentos do design. Entender primeiramente os princípios do design antes de mergulhar de fato nas ferramentas e usar as ferramentas para amplificar o seu estilo, porque a nossa referência ela acontece no dia a dia. A gente está o tempo todo buscando referências em todos os ambientes. Então a gente pode usar a AI para amplificar o estilo, mas não para definir o nosso estilo. E usar as ferramentas a nosso favor. Explorar de modo que elas possam, por exemplo, otimizar o nosso tempo no trabalho. Também acho importante manter, de repente, um portfólio diversificado, com projetos que demonstrem as nossas habilidades com e sem AI. É isso aí, ó. E, Seja designer. é isso aí. E como que vocês utilizam a inteligência artificial para otimizar tarefas repetitivas, por exemplo, e focar mais tempo no trabalho
criativo e estratégico, Julião? Criar prompt personalizado para tarefas comuns é uma mão na roda, cara. Você criar ali um prompt para redimensionar para diferentes plataformas de redes sociais, que cada uma tem lá suas proporções, suas dimensões, né? Gerar variações de cores também para apresentar para o cliente, que às vezes ele quer várias opções de abordagem de cores e criar mockup também é bastante legal. Então, assim, isso economiza horas de trabalho manual. Sabendo usar, só vem somar. Aquele exemplo que eu citei do PDF é uma automação. A gente gerou um script a partir da AI para fazer exportação em lote. Eu uso também para variar layouts, mas foi essencial para mim na exportação dos lotes. E eu acho que a chave é você identificar os padrões do seu trabalho, que te dão mais trabalho, e criar os workflows específicos com AI para essas tarefas. E quais habilidades vocês acreditam que os designers precisam desenvolver para se manterem relevantes na era da inteligência artificial? Eu acho que engenharia de prompt é uma habilidade essencial hoje, mas obviamente a gente não pode esquecer dos princípios do design, do pensamento estratégico, do storytelling, a compreensão profunda, né, da psicologia do consumidor. Esses itens se tornaram muito importantes, ainda mais importantes, né? Eu acrescentaria aí referência também, que é uma coisa que faz muita falta para quem não tem. Cara, eu adicionaria também a importância de entender os aspectos técnicos da IA. Não se trata aqui necessariamente de programação, né? Mas compreender como os diferentes modelos funcionam e, principalmente, cara, as suas limitações. O que é que você pode realmente extrair dessas ferramentas que vão te ajudar a entregar com qualidade. Claro que a habilidade de curadoria, direção de arte são mais relevantes que nunca também. Então, compreender aí as limitações e exacerbar suas habilidades aí de direção de arte. Perfeito, perfeito. E como vocês veem o futuro da precificação de projetos de design, considerando que muitas tarefas podem ser automatizadas com IA, né? O cliente provavelmente acha que está tudo mais fácil agora. Eu acho que a gente está num ponto de que o modelo de precificação está mudando, cara. Eu acho que cada vez mais o valor estratégico do designer se sobrepõe às horas de execução, meramente, tá? Conhecimento sobre como usar efetivamente a inteligência artificial se tornou um diferencial que deve ser precificado adequadamente. Então, quanto mais designer de fato você for, maior valor você vai ter aí no mercado. E qual foi o maior erro que vocês cometeram ao implementar inteligência artificial em seus processos e o que vocês aprenderam com isso? Olha, vou aproveitar essa pergunta. O meu maior erro foi quando a AI era novidade. O meu maior erro foi usar em todos os projetos, logo de cara. Quis usar todas as ferramentas. Acho que não fez sentido, porque eu aprendi que cada projeto tem a sua particularidade e nem sempre a IA vai ser a melhor solução. Então a gente precisa avaliar caso a caso. E como que vocês utilizam a inteligência artificial para melhorar, por exemplo, a experiência do usuário nos projetos que vocês desenvolvem? Cara, a inteligência artificial ela tem uma grande utilidade na análise de dados aí de teste A/B em grande escala. Permite tomar decisões muito mais informadas sobre o design de interface e as jornadas do usuário. Também utilizamos para personalização de experiência baseada no comportamento do usuário. Agora, pensando no viés ético, né? Quais que são os maiores desafios éticos que vocês enfrentam ao usar inteligência artificial no design? Eu acho que o principal desafio é garantir que a gente está criando designs inclusivos e que não sejam enviesados. Também a gente se preocupa muito com a transparência, como a gente já mencionou, sobre o uso de IA em todos os projetos. E uma outra questão também, eu acho que é a sustentabilidade, tá? O consumo de energia dos modelos de IA, ele não é nada desprezível, né? Então a gente tem que ser consciente quando a gente usa essas ferramentas também. Independente se vai rodar localmente ou na nuvem, né? O consumo energético é altíssimo, né? E como que vocês veem a evolução, né, da relação entre designer e cliente, agora que tem essa democratização das ferramentas de IA, né? O Canva agora gera imagem também, enfim, uma série de coisas. Como que vocês veem essa relação? Cara, eu acho que está nos forçando a ser cada vez mais consultivos e criativos. Hoje o valor do designer ele está muito mais na capacidade de pensar estrategicamente, criar soluções únicas do que na execução técnica em si. E inclusive, eu acredito que a execução técnica é a grande fronteira da inteligência artificial aí, que é onde a máquina vai nos superar, mas nunca vai nos superar conceitualmente, né? Pensar estrategicamente, buscar soluções. Legal que as ferramentas sejam democráticas, mas elas têm o ônus, né? E se vocês pudessem desenvolver uma nova ferramenta, por exemplo, de inteligência artificial específica para designers, qual que seria ela e por quê? Olha, eu desenvolveria uma IA que pudesse, por exemplo,
A gente submete um logo, uma identidade, e ela vai analisar o histórico de design dessa marca para gerar os guidelines automáticos, mantendo aí, de repente, a consistência visual em diferentes aplicações. Isso é um problema que o designer enfrenta diariamente. É interessante isso daí. Cara, eu criaria uma ferramenta aí que pudesse prever tendências de design baseada na análise de dados culturais e comportamentais, e, se possível, em tempo real, né? Isso aí ajudaria demais os designers a se manterem à frente, né? Tentar pelo menos se manter à frente nas tendências aí. É interessante, seria um sonho mesmo, hein? Acho que até lá a inteligência artificial vai ter que evoluir bastante ainda, né? Ainda tem um Mas, caminho aí para correr. pois é. E para finalizar, galera, qual mensagem vocês deixariam para os designers que estão nos assistindo? Que os designers não podem ter medo da IA. Mas também não dá para depender, como a gente falou aqui diversas vezes, exclusivamente da inteligência. Acho que tem que usar com parcimônia e como uma ferramenta que vai potencializar a nossa criatividade e a nossa eficiência, otimização de tempo, etc. Lembre-se, designer, a IA é uma ferramenta poderosa, mas ainda é o olhar humano, a experiência, a sensibilidade do design que transformam os outputs em soluções verdadeiramente significativas. Não subestime o poder do ser humano. É isso aí. A inteligência humana, né? Não só a artificial, né? Elas têm que ser complementares, né? Uma não deve se sobrepor, ou trabalhar junto. Isso aí. Gente, muito obrigado, Julião, Douglas. Muito legal assim. Eu adorei ouvir vocês, que vocês compartilharam experiências e insights bastante valiosos. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre inteligência artificial aplicada. Até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Falou, Gui, obrigado, um Valeu, abraço. Gui. Obrigado.